contar palavras, frases, para ver se ele consegue ventilar aí com facilidade. Boa tarde a todos que entraram aí na sequência. Seguindo, então, na assistência desses pacientes com comprometimento da ventilação, a primeira coisa que a gente avalia, então, é a via aérea, mantendo a restrição ali da coluna cervical e promovendo a permeabilidade da via aérea. Lembrando que esses pacientes vítimas de trauma, a gente vai fazer a manobra de gel thrust e chin lift. A seguir, a gente avalia, então, o padrão respiratório, observando sinais de dificuldade, daqueles que a gente falou recentemente, né? Então, esforço, tiragem intercostal, aumento da frequência respiratória, ou diminuição da frequência respiratória, o paciente hipoventilando ou hiperventilando, são coisas que devemos observar. Inspecionar no tórax lesões torácicas. Ontem a gente recebeu no hospital um paciente que teve um ferimento penetrante por arma de fogo, né, por projetil de arma de fogo no hemitórax à direita, sem orifício de saída. Então, esse paciente ele foi prontamente para o bloco cirúrgico, né, porque ele tinha o projétil não tinha saída e o trajeto dele foi para a cavidade abdominal. Então, foi prontamente aí para a cirurgia para tratar isso. Então, quando a gente olha o tórax, a gente tem que procurar tanto lesões contusas, como marca de cinto de segurança, o paciente que é agredido, então identificar equimoses, hematomas, escoriações, né? Ou também os pacientes com vítimas de trauma aberto e procurar ferimentos penetrantes. Palpar a parede do tórax, provocando sinais de fratura ou criptação ali de arcos costais, presença de enfisema subcutâneo. Naqueles pacientes com pneumotórax aberto, a gente vai falar a seguir sobre pneumotórax aberto, a gente deve fazer um curativo valvulado, que é aquele curativo com 3 pontas. Se possível, a gente ausculta o tórax, mas lembrando que se a gente tem dificuldade na ausculta, neste momento a gente não perde tempo ali na ausculta do tórax, né? O objetivo é identificar possíveis lesões e tratá-las, mas se possível sempre vamos auscultar, e o objetivo de auscultar aqui não é tentar identificar se tem ruído adventício ou não, e sim identificar se tem murmúrio vesicular. Então, se tem entrada e saída de ar em todos os campos pulmonares, tá? Isso que é muito importante. Procurar sinais de choque hipovolêmico. Quais são aqui que a gente vai avaliar? Pele descorada, pálida, sudorese, taquicardia e pulsos finos. Então, é importante a gente identificar estes sinais no paciente vítima de trauma, quando a gente avalia aqui a letra B, tá? Meu mouse está trancando. Quando a gente identifica aqui a letra B, tentar identificar estes sinais, porque ele pode estar apresentando, né, alguma lesão intratorácica ou abdominal e que requer suporte aí à ventilação. Então, isso a gente já tem que observar neste momento, tá? Estar preparado também para as manobras de reanimação e lembrar que o tratamento definitivo para esse paciente com problema aí no tórax, no problema na letra B, ele vai ser dado em ambiente hospitalar. Então, a gente não perde tempo com esse paciente no pré-hospitalar, então com ele na rua, e remove rapidamente para um ambiente hospitalar. Uma das primeiras lesões que a gente pode estar discutindo é o pneumotórax hipertensivo, né, onde ele tem o aumento, ele tem uma ruptura do espaço aqui da pleura visceral, né, então tu tem ar, pela lesão pulmonar tu tem saída de ar por espaço pleural, entre a pleura parietal e a pleura visceral, né, e com isso tu tem o aumento, tu tem essa câmara de ar na cavidade torácica, né, que faz com que empurra todo o pulmão, como então impede a expansão adequada do pulmão do lado acometido, né, e com isso empurra todo o mediastino para o lado contralateral. Então, se a gente observar toda a imagem, quando a gente vai avaliar, por exemplo, um raio-x, uma tomografia, ela se apresenta nessa escala de cinza, né? Preto, cinza. Quanto mais branco, mais sólido, né? Então, maior densidade tem aquela região. Então, por exemplo, aqui, a gente está vendo câmara cardíaca, e aqui embaixo já diafragma, e aqui embaixo fígado, né?
Deixa eu só trocar. Eu acho que é o Black que tá trancando, gente, porque eu tô mexendo aqui no ponteiro, ele tá bem, bem lento. Vocês estão conseguindo acompanhar, hein? Tá, perfeito. Qualquer coisa aí me avisem. Então, o que a gente pode ver, quando a gente olha a estrutura pulmonar, e nessa imagem de baixo a gente consegue avaliar, a gente vê direitinho que no pulmão ele se apresenta como ele tem o parênquima pulmonar, né, e dentro do alvéolo ali ar, então ele tem um aspecto mais puxado para o cinza e para o branco, né, porque ele tem a densidade do parênquima pulmonar. Se a gente for ver, aqui entre a pleura parietal e a visceral tem só ar por pneumotórax, então como a densidade é menor, é preto. Então o que a gente pode dizer? Que onde está preto é porque tem ar, né? Onde está mais branco é porque tem líquido ou uma estrutura de maior densidade. Então aqui ele tem um pneumotórax e é hipertensivo, porque ele está com desvio de mediastino para o lado contralateral. A gente pode ver que a traqueia está desviada, o coração, né, também está sendo empurrado lá para o lado esquerdo, e com isso ele pode fazer um efeito de choque cardiogênico, tá? E com isso é importante a gente lembrar da tríade de Beck. E a gente vai investigar isso no paciente. O que é a tríade de Beck? O paciente vai ter bolhas cardíacas abafadas, hipotensão e turgência de jugular. Então, quando a gente está ali na letra B, já te dou a palavra, Ivan. Quando a gente está ali na letra B e a gente vai avaliar, então, o tórax do paciente, a gente identifica que ele está apresentando um possível pneumotórax. Na ausculta pulmonar, por exemplo, pensando nessa imagem que é do lado direito, a gente não identifica o murmúrio vesicular. Pode aí ter ou não presença de enfisema subcutâneo, criptação óssea. E a gente, examinando o paciente, identifica que na ausculta cardíaca a gente praticamente não ausculta o coração, então porque ele tem bolha cardíaca abafada, está hipotenso, e olhando para o pescoço, ele tem turgência de jugular, tá? Então isso a gente tem que já avaliar na região cervical, antes de colocar o colar cervical, já avaliar se a jugular está túrgica ou não. Se ele apresenta esses sintomas, esses sinais, ele pode estar apresentando um pneumotórax hipertensivo. Ivan, pode falar. Prof, uma vez eu estava conversando com um médico aqui na emergência de Voti, aí a gente estava conversando sobre pneumotórax, e eu estava falando sobre essa questão da turgência jugular, todo o desvio do mediastino, né, e daí eu falei que esse era, que pelo que eu tinha pesquisado, esse era o pneumotórax hipertensivo. E ele me falou que todo pneumotórax é hipertensivo. Não é, né? Porque segundo que eu pesquisei, se caracteriza ser hipertensivo pelo desvio do mediastino, tem muitas vezes desvio de traqueia também, a compressão do pulmão, que não é o que está tendo pneumotórax, é o do lado oposto. Sim. Então tem que ter essas características para poder ser hipertensivo. É correto isso? Isso. Tá certo. Acho que o que ele quis dizer é que porque todo o ar que saía ali no pneumotórax, ele faz uma certa pressão ali sobre o tórax. Mas quando a gente fala em pneumotórax hipertensivo, é quando ele é um pneumotórax volumoso, né? Tanto que tem pacientes, muitos pacientes que fazem pneumotórax, que é um pneumotórax simples, né? Onde ele tem um pneumotórax pequeno e às vezes até mesmo moderado, que nem drena. Ele fica em tratamento conservador. Ele, às vezes, interna esse paciente, né? Acompanha através de exames de imagem da clínica do paciente, se reabsorve ali esse ar que extravasou, resolve a fístula pleural ali, nem drena o tórax, né? Então, ele é, sim, hipertensivo quando tem esses sinais aí que a gente comentou. Então tá certo aí a tua colocação. Isso foi o que eu pensei, porque exatamente foi o que eu pensei, porque muitos pneumotórax eles não vão apresentar esse desvio, não vão ser um pneumotórax tão significativo assim, então eles não vão ser hipertensivos, né? A própria palavra diz que eles são hipertensivos. Isso. Então eles teriam uma tensão, uma pressão muito maior do que
pneumotórax simples. Então, só para ter certeza. Obrigado. Isso, ótimo. Tá, vou apresentar um vídeo para vocês aí falando sobre o pneumotórax hipertensivo e o tratamento, tá? Vai sendo transferido ar progressivamente aqui e vai aumentando a pressão aqui dentro, desviando progressivamente o coração para o lado esquerdo. Aqui vocês estão vendo a traqueia também desviada aqui para o lado direito, lado direito. Vai desviando tudo para cá para o lado direito e leva a uma alteração hemodinâmica além da ventilação. Vai levando uma hipotensão progressiva, choque e até mesmo morte desse paciente. Então, o que nós precisamos fazer? Num primeiro momento, se ele está hipertensivo, primeira coisa, comparar aqui. Aqui, só uma ampliação desse raio-x, para ver melhor, vocês veem que ele está colabado aqui o pulmão. Aqui está a área, a gente não vê nada de trama vascular aqui. A gente consegue ver até aqui, e aqui uma linha aqui, que é a linha do pneumotórax, está estendendo até lá em cima. Então, nós precisamos transformá-lo em aberto. Como que a gente vai fazer isso? Então, o primeiro ponto, como a gente faz isso, é o quê? É puncionando e fazendo contato com o meio ambiente. Então a gente vai pegar aqui, segundo espaço intercostal. Onde é o segundo? Então a gente vai passando a mão aqui assim, através do externo, a gente vê a transição do manúbrio para o externo. Então aqui o contato com a segunda costela, então vai ser abaixo da segunda costela. Esse é o segundo espaço. Então aqui entre a primeira costela e a segunda costela, o primeiro espaço, entre a segunda e a terceira, segundo espaço. No meio da clavícula. Então, mais ou menos neste ponto aqui. Então, isso que foi feito para esse paciente. No segundo espaço, aqui após a antisepsia, é claro, aqui eu estou sem luva apenas para pegar a máquina fotográfica, e após a antisepsia foi puncionado aqui com um gel do 16, com saída de ar, melhorou um pouquinho a saturação, mas sem repercussão ainda em pressão arterial, em nada a esse aspecto. Mas transformei o que era o pneumotórax fechado, aquele mecanismo de válvula, o ar vai entrando lá por dentro, mas ele tem um ponto aqui de equilíbrio com o ambiente. Ainda não está tratado. Como que nós vamos tratar esse paciente? Então, a primeira coisa, nós estamos objetivando aqui, após a antisepsia, nesse local, o paciente, onde que eu vou puncionar? Então, esse é o primeiro ponto. Esse aqui é o local. Então, a gente vendo aqui no boneco, alguns falam que no ponto aqui do mamilo. Só que a gente tem mamilo de todo e quanto é que é posição. Até naquela paciente a gente viu. Mas esse aqui, nessa posição, mamilo aqui. Então, não tem um ponto tão adequado. Eu não considero tão adequado o mamilo. Então, o mais adequado é o quê? A gente pega aqui, no ângulo aqui do externo aqui, né? Então, a gente vai pegar aqui no final, aqui bem embaixo aqui no apêndice tifoide, e vamos caminhando para cá. Então a gente vai caminhando aqui para a esquerda, né, o ponto que a gente vai puncionar, e aqui vai ser nosso ponto, né, entre a linha axilar anterior e a axilar média, mais próximo da linha axilar anterior. Ou seja, passando uma linha reta aqui no apêndice tifoide. Então esse é o ponto, meu ponto para a drenagem. Então é o que foi feito para essa paciente aqui. Então, só adiantar um pouquinho aqui a filmagem para chegar nesse ponto, já pós antisepsia. Então, aqui nós observamos. Aqui já tinha sido realizada a antisepsia, já estava posicionado, então pegou lá o ângulo e trouxe para cá em linha reta, sempre na borda superior da costela inferior, para fugir aqui da parte da vascularização, anestepinho maior aí entre a xilocaína e a punção. Aqui uma lâmina, anterior da costela inferior, entra fechado e divulsiona. Vocês vão ver, passou a pleura. Vocês viram aquele pulo foi a hora que passou a pleura. E aqui é o pulo do gato. Entra com ela fechada, abre lá dentro. Vou até voltar um pouquinho aqui para vocês. Já estou com o caminho adequado? Já. Então agora a gente pega com o Kelly curvo, vou pinçar para fora. Vou deixar para fora aproximadamente um palmo. Então entra a extremidade ali dele. E onde ele está entrando no tórax, eu tenho que ter um palmo aproximadamente. Já tem um palmo daquela, está bem posicionado agora ali, já tem um palmo de distância que eu deixei para fora. Se eu respeitar aquele um palmo ali, agora eu faço a conexão entre o sistema lá embaixo, né? Então ele já vem com a conexão, faço a conexão
com 500 ml de soro, né? O sistema não precisa ser a vácuo a princípio. Vocês estão vendo a escapa. Bom, esse vídeo eu queria ter mostrado para vocês ali, eu fui pulando algumas etapas, ele está disponível na íntegra, ali nas aulas, nos vídeos ali do trauma de tórax, tá? Então, ele era para mostrar o tratamento do pneumotórax hipertensivo, que na verdade, então, a gente faz, isso é um procedimento realizado por médico, né? Mas é importante a gente identificar quando o paciente tem sinais de pneumotórax hipertensivo, para a gente pensar nisso, que se a gente está compondo uma equipe de suporte básico ou até mesmo um suporte avançado, a gente tem que cuidar na ventilação desse paciente, porque se ele não está com tórax drenado e, por exemplo, esse paciente é entubado e se tem uma suspeita de pneumotórax, tem que se providenciar imediatamente a drenagem do tórax desse paciente, porque a ventilação mecânica em si, ela gera uma pressão positiva na via aérea, e com isso aumenta, então, o pneumotórax. Então, sempre lembrar que o paciente, às vezes, ele tem um pneumotórax simples, que não teria indicação de drenar, mas por conta de evoluir para ventilação mecânica, acaba sendo drenado posteriormente. Outra questão é que a gente tem que avaliar, quando a gente está pensando lá na letra A ainda, que o paciente pode apresentar dificuldade ali para pronúncia de palavras, refere que está com dor no tórax, dificuldade para ventilar. Então, o problema aí não está na via aérea, ele está na letra B. Então, a gente oferta oxigênio para esse paciente e se pensa em rapidamente tratar ali o pneumotórax dele, que aí ele vai melhorar. Então, o que a gente faz? Na letra A, avalia a via aérea, coloca colar cervical se tiver indicação, tá? Na letra B, pensa, identifica, procura a inspeção, palpação, percussão auscultas, se identificar um pneumotórax hipertensivo, tem que ser tratado ali. O primeiro procedimento no pneumotórax hipertensivo é a toracocentese de alívio, então que é com a toracocentese, né, toracocentese de alívio, que é a punção com abocate calibroso ali, do segundo espaço intercostal. A nova edição da TLS já fala no quinto espaço intercostal, então pensando, e é como vem do Colégio Americano de Cirurgiões, né, tem muito americano mais gordinho e por isso acaba sendo indicado, então, no quinto espaço intercostal. Então, já atualiza ali isso para quinto espaço intercostal. Mas o PHTLS ainda traz na sua edição ali no segundo espaço, tá? Isso é um tratamento provisório, só para drenar um pouco daquele ar que está fazendo essa hipertensão dentro do tórax. E o tratamento definitivo seria a drenagem torácica, tá? Então, o que muitas vezes se faz no pré-hospitalar na identificação de pneumotórax hipertensivo é a toracocentese de alívio. E quando chega lá no hospital, no intra-hospitalar, drena o tórax, tá? A Ludmila perguntou em relação ao procedimento, o enfermeiro não pode fazer esse procedimento, tá? Quem faz é o médico. Qual é o nosso papel? Preparar o material, ajudar ali no procedimento, na drenagem de tórax, ali tem vocês viram os passos, né? A gente prepara o selo d'água e ajuda na conexão ali do selo d'água. Depois tem que colocar em aspiração, enfim, né? Isso é papel, sim, daí do enfermeiro. No pneumotórax aberto é quando a gente tem um orifício, então, na cavidade torácica, né? Então, onde a gente tem comunicação do espaço intertorácico aqui para o ar ambiente. Com isso, então, o que acontece? Quando o paciente inspira, a pressão externa ela é muito maior, então entra mais ar para dentro do tórax ainda e faz aquele efeito ali de hipertensão, como a gente viu antes, né? Fazendo desvio de mediastino e choque cardiogênico, né, porque o coração não tem espaço suficiente ali para contrair frente a essa pressão que está sendo exercida na cavidade torácica. Qual é o cuidado aqui? Vocês podem ver que o paciente já está com máscara, né, com bolsa, máscara de não reinalação, tem um ferimento penetrante aqui no tórax. O que a gente indica sempre é quando ele tem, então, um ferimento maior do que 2/3 do diâmetro da traqueia, que seja realizado, então, um curativo valvulado, que é aquele curativo de
três pontas, tá? Onde a gente vai prender com... E a gente pode usar o próprio plástico do que vem na embalagem de compressas de gases ali, né? A gente vai colocar sobre o tórax, então bem próximo ao tórax, e vai prender, então, somente em 3 lados. É ideal que sempre deixe o lado de baixo aberto, né? Então, aqui está mostrando nessa parte aqui de baixo em relação, mas pode deixar nessa outra inferior, porque daí se tiver sangramento também associado junto a esse pneumotórax, o sangue vai ser drenado, né? Não vai impedir aí a drenagem do sangue. Qual é o objetivo desse curativo valvulado? Né? Como está mostrando aqui na imagem, então quando o paciente inspirar esse curativo, ele fecha essa válvula aqui que está aberta e não entra mais ar para dentro do tórax. Agora, quando o paciente expira, essa válvula abre e ajuda na drenagem desse ar, pensando naquele mesmo princípio da toracossentese de alívio, como foi mostrada anteriormente, tá? Então essa aqui seria a ideia do tratamento do pneumotórax aberto. No hemotórax, então, é quando a gente tem sangue entre o espaço pleural, a gente tem um rompimento de um vaso, aí tem um acúmulo de sangue no espaço pleural. Se o hemotórax ele é pequeno, também às vezes não tem indicação de drenagem. Agora, como por exemplo nesta imagem, ele está se apresentando um hemotórax maciço, tá? No hemotórax maciço, dentro do tórax, pode acomodar uma grande quantidade de volume de sangue, né, para não chegar a 2.000 ml. Quando se drena o tórax, e muitas vezes ele tem uma drenagem já inicial maior do que 1.000 ml, muitas vezes o paciente tem indicação de ir até para o bloco cirúrgico para identificar, porque ele pode ter um grande vaso sangrando e com isso ele evoluir para choque hipovolêmico e óbito. Então, neste paciente com hemotórax maciço, o tratamento para ele vai ser drenagem de tórax, a mesma drenagem que foi feita anteriormente. Adianta fazer toracossentese de alívio? Não, porque não vai drenar sangue, é sangue que ele tem no espaço pleural, não é ar, então a toracossentese de alívio não vai drenar nada ali. O que resolve e ajuda para esse paciente é a drenagem de tórax. Quem faz a drenagem de tórax é, então, de novo, um procedimento médico. No intra-hospitalar, no pré-hospitalar não é hábito fazer isso, né? Drenar o tórax, eventualmente, se está num suporte avançado. Um médico, ele é experiente, está longe do hospital. Por vezes, eles drenam no pré-hospitalar, mas é muito raro, tá, pessoal? Normalmente, esse paciente, o objetivo é encaminhar, dar o suporte inicial necessário ali de via aérea, ventilação, controle do choque hipovolêmico, e remover mais brevemente possível ao ambiente hospitalar, onde ele vai receber o tratamento definitivo, que é a drenagem de tórax, tá? No hemotórax, então no intra-hospitalar, nos hospitais de trauma, eventualmente, quando se tem essa presença aí de hemotórax, a gente faz uma autotransfusão, onde a gente retira o próprio sangue ali do paciente, né, e depois infunde novamente na veia dele. Cada vez a gente tem feito menos, porque o kit mesmo de autotransfusão, ele está em falta, né, por problema de registro aí na Anvisa, então a gente estava usando as bolsas mesmo de transfusão, de coleta de sangue ali da agência transfusional, mas elas não são tão efetivas quanto. O que auxilia a autotransfusão é em função da falta de sangue nos estoques, né, a diminuição de sangue aí nos estoques, nos bancos de sangue. E também porque não precisa perder aquele tempo de prova cruzada, reação transfusional, enfim, né? Deixa eu passar um videozinho rápido aqui que mostra uma autotransfusão, para vocês terem uma ideia de como funciona.
Bom, então esse procedimento de autotransfusão é indicado, então, ali no, quando você tem um hemotórax maciço, né? E é procedido a drenagem de tórax e, consequentemente, então, a coleta desse sangue do próprio paciente. Isso no pré-hospitalar não é feito, tá, gente? A gente faz isso no intra-hospitalar, que tem uma garantia maior ali de minimizar o risco de contaminação. Mas, como eu disse, por falta do insumo daquele kit ali, atualmente a gente não tem feito tanto quanto já foi feito. Tá? Aquele vídeo ali era um paciente lá do Cristo, foi gravado por uma colega minha que aparece ali no final, a Suelen. E ali é a sala vermelha do Cristo. Eu vou colocar um outro vídeo para vocês, já para engatar, que é quando o paciente tem aí um ferimento penetrante no tórax e acaba evoluindo para parada cardíaca na chegada do hospital, né? Chegou, tem sinais de vida e evoluir para parada cardiorrespiratória, a equipe consegue presenciar isso num curto espaço de tempo, acaba fazendo uma toracotomia
aberta ali, né? Então, se abre o tórax do paciente com o objetivo de clampear a aorta, e aí tu manter a perfusão ali de órgãos principais, e com isso daí dá tempo de encaminhar o paciente para centro cirúrgico e investigar ali onde foi a lesão e tratá-la. Então, por exemplo, se o paciente tem um ferimento penetrante no tórax, com a toractomia tu consegue identificar, visualizar o que aconteceu, né? Por exemplo, teve um ferimento penetrante no ventrículo, e aí com isso o médico consegue rapidamente, por exemplo, dar um ponto, fazer alguma aproximação ali para diminuir o sangramento, controlar a hemorragia, e aí tu mantém o paciente vivo, né? Minimiza aquela condição que estava agravando o paciente, tá? Então, deixa eu mostrar aqui como funciona a toracotomia. A gente fez uma semana passada lá na emergência. Big go. Just down. All the way down to his shoulder blade. To shoulder blade. All the way down. Get your clamp. Get the strip cutters. Get the scissors, Mayo scissors. Let's open the. He needs a bigger knife. Go in between the ribs with the Mayo scissors. Só para a gente ver, então o paciente tem um trauma de tórax, evoluiu para parada cardíaca, então o pessoal está fazendo já as manobras de compressões torácicas e ao mesmo tempo o cirurgião então está abrindo o tórax do paciente para fazer a toractomia. E observam que provavelmente a parada cardíaca aí ela foi presenciada porque o paciente já estava até com o tórax drenado, né? Então está com dreno de tórax, né? Ali à esquerda, o pessoal fazendo a compressão torácica enquanto estão abrindo o tórax, tá? O objetivo então é conseguir visualizar a lesão, pensar em tratar e clampear a aorta para encaminhar esse paciente para o bloco cirúrgico. Thoracotomy tray. Get the thoracotomy tray. Let's go. How much? On the bottom left. Where is it? Over there, rib pressure, right there. Grab those. That big Dylan through that rib pressure. You have to pull that tube up. Here, right here. Pull the tube out, yeah. You're right. I know, but he doesn't have space here. That's why I pulled up over to take Come on, give me a big picture of that. Spongy tape. Spongy tape. The 3-inch tape behind you, Max. That's the wrong way. Wrong way. Go ahead. Yeah, put the handle In case someone opens it up because he's bleeding on the right chest. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse vídeo é as pás adesivas do desfibrilador, que ele já estava com essas pás adesivas, né, provavelmente aí no início da parada cardíaca para identificar o ritmo. No momento que abre o tórax do paciente, o que se utiliza então para fazer a cardioversão, ali a desfibrilação do paciente, são as pás internas, né, que são 2 pás que se colocam em contato direto com o coração. E a massagem cardíaca, a compressão ali também, né, ela é realizada com a mão direto daí no coração. Go ahead. Clamp. Take around his head. You got the big hand. Top of the stretcher. You got the big clamp. Right there. Take the down. Stephanie, bring you a tape. Take it on across. You're going to have to go right on across up there. Open that chest up more. Open up the chest more up there. Take your scissors on up there. Get the big clamp for the aorta. Wait, you want non-verbal or verbal? Doesn't matter at this point. We We need blood. Yeah. And a Foley. 2 minutes is the last person. I'm going to get a Foley catheter with a syringe. It's gonna be a light. You're going to need. You may need to cross clamp the aorta. Let's go. Open it all the way up. That baby all the way up. Come on. Clamp next to Clamp. Open it wide. right now on the bed right there. That's it. You get a little flash like that, drop it down more to Yeah. No, that's a needle driver. But look at your heart. Pull it, expose your Get the heart heart. out of the chest. Deliver the heart. Deliver the heart. Let's see. It's got blood Yeah. now.
It's a, Blood fluid, whatever we he's got. definitely got cardiac activity. That mammary artery is bleeding. Ó, no momento que eles têm acesso, então eles Clamp that off. interrompem as compressões torácicas e o médico vai começar a fazer massagem ali direto com a mão no coração. I feel a pulse. He's got a pulse right now. He's got good cardiac. Ó, agora a gente pode ver que o coração voltou, então o coração tá batendo aqui. O médico tá procurando qual é a lesão, né, Yeah, just make sure. Yeah, do put an OG paciente para já down. tratar ela imediatamente. I can't grab my hands. I think it's 14 years. 18 times. Mike, he had tracheal deviation to the left side. He had major tracheal deviation to the left. They got about 200 cc's of blood out of it. Ali do objetivo, né? Então, eu queria mostrar esse vídeo para vocês entenderem como funciona ali a toractomia, né? Então, o paciente ele acabou evoluindo para uma parada cardíaca, né? Por choque hipovolêmico, que é uma das principais causas de óbito no trauma. Então, qual é o objetivo da toractomia e por que isso é tão invasivo assim, né? No caso de uma parada, para te conseguir rapidamente acessar e identificar o que está causando. Por exemplo, foi uma ruptura de aorta, foi uma lesão de um grande vaso, foi uma lesão no coração, o que causou a parada cardíaca, para tentar rapidamente bloquear isso, minimizando assim o sangramento, corrigir o choque hipovolêmico e ser uma possibilidade, né, de reanimar esse paciente. Tem outros 2 vídeos, eu não vou passar eles aqui na aula, em função do adiantado da hora, tá? Mas, eles estão disponíveis ali, eles são em português. Foram 2 casos reais que foram atendidos pelo SAMU de Porto Alegre, tá? Que até já apresentaram esses trabalhos aí, que foram 2 toractomias que eles realizaram com sucesso, né? Eu já atendi um paciente que a gente fez toractomia na emergência por 2 vezes. Então, assim, a chance de sobrevida, ela é baixa, assim, né? Mas existe sempre essa possibilidade. Então, por isso que é um procedimento que é realizado. Esse é o vídeo que tem do SAMU, tá? De Porto Alegre, que eles fizeram dentro da ambulância, ó. Olha que coisa linda o coração batendo, gente. E observem aqui o pulmão expandindo durante a ventilação. E ali a aorta clampeada. Mas este eu não vou passar para deixar para vocês ficarem curiosos aí para assistir esses vídeos. Vamos voltar lá para nossa aula. Evelyn, pode falar. Ô, prof, agora olhando esse vídeo eu fiquei um pouco curiosa. Como é que são feitas essas gravações? Tipo, eles gravam e depois pedem autorização do paciente ou, tipo, só é usado para estudo ou algo do tipo? Como aquelas ali estão em domínio público, tá? Então, como aparece o rosto do paciente, eles apresentaram aqueles casos ali em alguns eventos, provavelmente eles pediram autorização para o paciente ou para familiar. Tá. Senão, a gente não pode, né? Eu até tenho muitas fotos que a gente faz lá dos pacientes, mas daí a gente usa como arquivo pessoal, assim, para aula, sem identificar o paciente, né? Se a gente for identificar, por exemplo, fazer um estudo de caso, eticamente a gente deve solicitar autorização para o paciente ou para o familiar, né, para a divulgação de imagens, senão a gente não pode.
Bueno. Então falamos do hemotórax, agora a gente vai para o tórax instável. A Marisete tinha colocado, né, que deve ser emocionante. É emocionante mesmo. Semana passada a gente fez uma toractomia na emergência e uma laparotomia. É muito emocionante. Ainda mais quando dá certo, né, que tu vê que o paciente consegue reanimar o paciente e eles sobrevivem. É muito, muito bacana. Bom, no tórax instável, que é outra das lesões ameaçadoras ali que devem ser investigadas, a gente tem, então, pelo menos duas fraturas, né, duas costelas fraturadas em dois pontos diferentes, tá? Então, uma sequência aqui de duas costelas fraturadas em dois locais. E com isso, faz uma respiração ali paradoxal, quando o paciente inspira, essa parte aqui da fratura, né, acaba entrando para dentro do tórax, né, ela retrai. Não que ela entre lá para dentro, né, fazendo lesão, não, é que ela retrai. E quando o paciente expira, ela acaba sobressaindo, tá? E se o paciente ele teve tantas fraturas assim de arcos costais, a gente tem que pensar tamanho da cinemática do trauma envolvida. E com isso ele pode ter várias áreas de contusão pulmonar, né? Onde isso prejudica a ventilação adequada. Então, muitas vezes o paciente com tórax instável, ele não vai ter indicação de drenagem, porque não tem hemotórax, mas deve ser pensado sobre a necessidade de um suporte ventilatório maior, muitas vezes até dependendo da contusão pulmonar de leito de UTI, para monitorar a questão do suporte ventilatório, tá? Outra lesão é o tamponamento pericárdico, onde o saco pericárdico ali pode comportar, né, uma certa quantidade, por exemplo, até 300 ml entre o coração e o saco pericárdico, mas muitas vezes ali 50 ml já é suficiente para tamponar, então, esse paciente, fazer um tamponamento cardíaco. O que acontece aqui? Ele pode ter um trauma contuso ou penetrante, onde rompe aqui o próprio pericárdico ou alguma coronária, fica sangrando dentro do saco pericárdico, o volume de sangramento vai aumentando e com isso impede a adequada mecânica cardíaca ali, uma contração adequada, tá? E reduz a fração de ejeção. Com isso, o paciente faz um mecanismo de choque, que a gente chama de choque cardiogênico, né? Relacionado, então, ao tamponamento cardíaco. Qual é a ideia? Qual é o tratamento para esse paciente? É uma pericardiocentese de alívio, que é realizada pelo médico, onde ele punciona, né, pelo apêndice tifoide, direcionado ali ao ápice cardíaco, com uma agulha extensa ali, calibrosa, e vai aspirar 20 ml de sangue, vai ver como o paciente responde, se melhora a frequência cardíaca e hipotensão, aspira mais 20, né, então, às vezes assim, uma mínima quantidade de sangue que ele vai retirar já é suficiente ali para corrigir o tamponamento cardíaco do paciente. Lembrando que aqui esse paciente ele vai apresentar aqueles sinais, né, da tríade de Beck. E quais são os sinais mesmo? Vamos lá, quem me ajuda? Aqueles sinais que eu falei antes. 3 sinais da tríade de Beck. Isso aí, bolhas cardíacas abafadas, hipotensão e turgência de jugular. Muito bem, pessoal. Uma questão boa para a prova, né? Bom, então para a gente retomar aqui na letra B, o que a gente tem que procurar aí? Fazer a inspeção, palpação, percussão e ausculta, pensar no suporte ventilatório para esse paciente, então suporte de oxigênio, por qual dispositivo
Estão me ouvindo? Ah, tá bem. Espiroqueou o negócio aqui. Tá, então voltando ali, aquelas, identificando as lesões. Tombou. Boa. Capotou aqui o negócio. Então, identificar essas lesões e imediatamente tratá-las, tá? Agora vamos pensar num caso. A gente foi chamado para atender um paciente vítima de um atropelamento por um carro, tá, em alta velocidade, teve um trauma de tórax. Quando a gente chega lá, o paciente ele está deitado, né, ao solo, em decúbito dorsal, está acordado, conversando, lembra do que aconteceu, tá? O que a gente vai fazer ali no X, né, avaliando o X, ele não tem nenhum sangramento ativo que precisa ser controlado, tá? Tríade de Beck, que precisa ser controlado. Na letra A, ele está conversando, está orientado, a via aérea está pérvia. Qual é o próximo passo que a gente precisa fazer nesse paciente? Lembra, o X ele não tem sangramento exsanguinante. Na letra A, ele está conversando, a via aérea está pérvia. O que faltou na letra A, hein? Isso aí, Ludmila, controle cervical. Então, imobilizar a cervical desse paciente. Aí, assim, a gente parte para a letra B. Na letra B, a gente vai fazer inspeção, palpação, percussão, ausculta. Se a gente identificar alteração na frequência respiratória, esforço ventilatório, a gente vai dar suporte para esse paciente, que inicialmente pode ser, então, por uma máscara de oxigênio, uma máscara de não reinalação. Se o paciente tiver uma frequência anormalmente muito rápida, com esforço ventilatório, ou tiver em apneia, esse paciente precisa ser entubado. Tá? E aí esse procedimento é realizado pelo médico. Se a gente está sem médico, a gente vai fazer uma ventilação assistida, então, com o AMBU, tá? Tentar identificar a causa ali da alteração na letra B, e aí a gente vai na sequência do C, do D, do E, que a gente vai falar agora, e transportar esse paciente imediatamente para uma emergência, onde vai dar a sequência aí do tratamento para ele. Só para a gente retomar um pouquinho que a gente tem conversado até agora, tá? Eu vou deixar alguns estudos de caso para vocês, onde a gente vê tudo isso para vocês retomarem essa questão do atendimento inicial, porque a gente está falando ela bem fragmentada para a gente entender cada etapa, mas elas se interligam e muitas vezes elas acabam acontecendo concomitantes, tá? Bom, na circulação, com controle de hemorragia, a gente sempre tem que pensar que o choque é a principal causa de óbito nos pacientes vítimas de trauma. E como é que a gente vai identificar sinais de choque? Através de alteração do nível de consciência. Então, o paciente que ele está muito confuso, agitado, que pode ser por hipóxia, ou ele está sonolento com rebaixamento do nível de consciência por choque, tá? A cor da pele, que esse paciente vai estar hipocorado, então vai estar descorado. O pulso desse paciente, que vai ser um pulso filiforme, taquicárdico, né? E muitas vezes um pulso periférico que a gente não vai conseguir palpar. A gente estima que se o paciente tiver uma pressão arterial sistólica, deixa eu anotar aqui, menor do que 80, né, a gente não consegue sentir o pulso radial. Então, se a gente vai palpar o pulso radial do paciente, ele tem um pulso palpável, a gente pode estimar que ele tem uma pressão sistólica acima de 80. E aí a gente já fica bem feliz, porque ao menos a pressão dele já está melhor aí, né? Temperatura da pele, o paciente ele vai estar hipotérmico. Em relação à umidade, o paciente vai estar sudorético, né? Então, com a pele úmida, sudorético, e vai ter um tempo de enchimento capilar menor do que 3 segundos. Alguns e muitos autores vão trazer menos de 3 segundos, tá? Então, a gente vai fazer a leitura ali, né, vai fazer a palpação ali do leito ungueal e vai ter uma reperfusão
Na verdade, maior do que 3 segundos quando tiver uma suspeita aí de alteração circulatória, tá? O que a gente faz como suporte aqui na letra C? Então, curativo para controle de sangramentos, hemorragias, vai obter 1 ou 2 acessos calibrosos, então a gente vai usar aqui um abocarte, né, um catéter sobre agulha 18, no mínimo, para pensar na reposição volêmica. Mas lembrem sempre que o objetivo não é retardar o transporte, então se a gente não consegue brevemente acesso nesse paciente, a gente não perde tempo e remove logo para o hospital. Se é um paciente que está estável, que não tem sinais de choque, não perde tempo com acesso venoso e remove logo para o hospital, tá? Agora, nessas outras indicações, sim, a gente vai funcionar 1 ou 2 acessos, pensando em não retardar o transporte. E vai instalar Ringer lactato ou soro fisiológico, que acaba optando mais inicialmente por Ringer, porque como a gente já falou em uma outra aula, o soro fisiológico em grande quantidade aí pode causar, elevar a possibilidade de uma acidose aí hiperclorêmica. Porque o grande problema do paciente vítima de trauma é que ele pode, então, apresentar acidose, a hipotermia e também alteração do equilíbrio ácido-básico. Então, acidose, hipotermia e equilíbrio do ácido básico. Então, isso é muito prejudicial para o paciente, e então a indicação aí de controle da hemorragia, atenção à reposição volêmica e também controle da hipotermia. Isso, uma pressão arterial sistólica menor que 80, a gente não consegue palpar aí o pulso radial, tá? Isso na maior parte das vezes. O controle da hemorragia, se for uma hemorragia externa, sempre lembrando aqui na imagem, a gente tem o cuidador aqui, quem está sem luvas, né? Então sempre pensar no uso correto dos EPIs, uma compressa de gases seca sobre o local, né? Fazendo compressão direta, e a gente pode fazer curativo compressivo com atadura. O torniquete, ele é indicado, já falamos anteriormente lá, quando a gente fala em hemorragia exsanguinante. Aqui, quando a gente chegou na letra C, a gente já pensa que as hemorragias exsanguinantes elas já foram corrigidas lá mesmo antes de atenção à via aérea, tá? Isso a gente vai ter outras lesões aí, que são ferimentos, que estão sangrando, com hemorragia em menor quantidade, então hemorragias externas, curativo compressivo sobre o local. As hemorragias internas, a gente não tem que fazer no pré-hospitalar, além de obter um acesso venoso, começar a reposição volêmica, né? Exceto aquelas hemorragias por disjunção de sínfise púbica, que a gente já vai falar sobre elas, tá? Ainda na letra C, a gente tem que sempre estar atento, então, à frequência cardíaca no paciente que está taquicárdico, porque a taquicardia, lógico, ela pode ser desencadeada por outros fatores, como, por exemplo, dor, mas ela é uma das primeiras coisas que altera ali no paciente com sinais de choque hipovolêmico. A gente não pode confiar só na pressão arterial, como, por exemplo, o paciente vai estar hipotenso, porque o nosso organismo ele é capaz de compensar até 30% da volemia, tá? Atentar à frequência respiratória, perfusão cutânea, então, como eu disse antes, alteração do tempo de enchimento capilar, e a pressão de pulso. O que é pressão de pulso? Muitos de vocês já ouviram as pessoas dizer assim, não pode deixar juntar as pressões porque senão morre, né? E isso não deixa de ser verdade, porque, na verdade, o que é a pressão de pulso? É a diferença entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, ou seja, quanto mais próxima a pressão sistólica da diastólica, menor a pressão de pulso. E pior, então, aí o nosso paciente, tá? Então, nesses pacientes em choque hipovolêmico, eles têm uma pressão de pulso diminuída, ou seja, a diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica. Atentar ao nível de consciência e lesões de partes moles e fraturas, que são lesões que sangram bastante aí. Quando a gente vai pensar em acesso vascular no paciente de trauma, são 2 acessos venosos periféricos calibrosos, preferencialmente sempre aqui membro superior, em fossa cubital, né, onde a gente consegue ter acessos calibrosos de fácil acesso aí, né, e que a gente consegue infundir um bom volume.
Em relação ao catéter, sempre preferia um abocate, então catéter sobre agulha, calibroso, onde a gente tem um raio ali, né, um diâmetro maior, ele é mais curto do que, por exemplo, um acesso venoso central, e com isso ele infunde mais rápido do que um acesso venoso central. Esses dias ainda eu estava com um paciente em choque na emergência, e ele estava com acesso central e ele precisava fazer volume. E tinha um soro correndo no acesso central, com nora, estava com bica, outras infusões aí, e a gente acabou puncionando um outro acesso na jugular, um acesso periférico, e a gente abriu o soro praticamente assim, ó, corria, né? Porque o catéter é mais curto e tem um diâmetro maior, com isso a infusão ela acaba sendo mais rápida, tá? Então a gente não perde tempo, e até porque a técnica é muito mais simples, tá? Outra possibilidade também é intraóssea, então, quando nos pacientes aí, são puncionados na tíbia ou no externo também em adultos, que é um dispositivo quando os pacientes têm indicação de já iniciar a reposição volêmica e não se consegue aí acesso vascular periférico. Na semana eu também recebi uma paciente que teve uma crise convulsiva seguida de TCE e parada respiratória, que não se conseguiu acesso venoso nela e foi realizada uma punção intraóssea pelo SAMU. Ela chegou com uma intraóssea na tíbia direita ali. Acho que alguém colocou uma mensagem, eu não recebi. Eu ouvi só o barulhinho, mas não recebi a mensagem aí. Em relação à reposição volêmica, então sempre ela vai ser realizada com ringer ao soro fisiológico e volume infundido ali em torno de 1 a 2 litros, tá? E crianças em torno de 20 ml por quilo de peso. Há um tempo atrás a gente pensava, é trauma, funciona 2 acessos e corre soro, dá volume, tá? E cada vez mais os estudos mostram ao contrário, que a gente vai pensar em hipotensão permissiva, ou seja, ela pode ser guiada, então, né, pela pressão arterial ali, a gente pode pensar também em reanimação balanceada ou hipotensão permissiva. O que significa isso? Que naquele paciente que tem uma hemorragia incontrolável, né, então aqui na hemorragia incontrolável, a gente vai pensar naqueles pacientes que são suspeitos de lesões no tórax, no abdômen ou na pelve ali, né, no reto peritônio, onde a gente vai dar volume para esse paciente, então até de 1 até 2 litros, tendo como uma faixa-alvo ter uma sistólica, então vou colocar aqui para a gente lembrar desse valor, é importante a gente lembrar disso, para ter uma pressão sistólica entre 80 e 90, tá? Então uma pressão arterial sistólica entre 80 e 90, tá? Então isso é suficiente. Então, quando a gente pensa numa hemorragia incontrolável, aquele paciente que está com hemotórax maciço, que tem um trauma abdominal com lesão hepática, com lesão renal, que está sangrando, a ideia é que se dê volume para ele, até ele atingir uma pressão arterial sistólica entre 80 e 90, que isso vai dar uma PAM em torno de 60 a 65, então é uma PAM suficiente para manter a função, a perfusão adequada para os rins, né, e menos risco aí do agravamento da hemorragia interna. Que é como se a gente pensar assim uma bolsa, né, uma bola que está cheia de água e a gente enche mais de água ainda. O que vai acontecer? Essa água vai fazer maior pressão naquele furo, né, e vai drenar mais água ainda para fora. Então, se a gente pensar que a gente tem um rompimento em um vaso sanguíneo e a gente aumenta o volume dentro desse vaso, vai drenar mais ainda. Então, o objetivo dessa hipotensão permissiva ou reanimação balanceada é que mantenha uma perfusão adequada ali para rim, para evitar o agravamento aí desse sangramento, né, e mantenha um volume aceitável, tá? Já diferente daqueles pacientes que têm lesões no sistema nervoso central, tá? Por exemplo, um paciente que ele tenha um TCE, tá? Um traumatismo crânioencefálico grave. A maior parte aí das diretrizes recomendam que a gente evite a hipotensão nesses pacientes. Então, o ideal é a gente manter uma pressão
arterial, né, para esse paciente com uma PAM entre 85 e 90. Então, a gente mantém ali uma pressão arterial sistólica acima de 90, tá? Para esse paciente. E seria isso o ideal. Então, naquele paciente que ele tem um TCE grave, a gente vai pensar em fazer um pouco mais de volume para ele manter uma pressão arterial maior e, com isso, perfundir adequadamente ali o cérebro. E o cérebro já precisa de uma pressão mais alta para manter um adequado fluxo sanguíneo cerebral, tá? E a hemorragia controlada é quando a gente consegue, né, através de uma estratégia de reanimação por volume mais agressivo, controlar, por exemplo, o sangramento. Ali a gente já pensa naqueles pacientes que em classe 2, 3, 4, né, pode receber um volume inicial aí de 1 a 2 litros. Então a gente já pode pensar naqueles pacientes, por exemplo, com trauma em extremidade, que acabam levando aí ao choque hipovolêmico, tá? Ah, tá. Entendi, Marisete. Obrigado. Então, isso é que a gente fala na reposição volêmica do paciente. Então, funciona, instala ali o volume, tu vai controlar a reposição conforme os parâmetros do paciente, tá? Não é simplesmente abre o soro e deixa correr. Em relação às considerações especiais, a gente tem, então, a fratura de pelve, né, que é um mecanismo de grande intensidade, grande fonte de hemorragia, e também pensar que naquelas lesões tóraco-abdominais, o paciente pode ter lesão cardíaca, pulmonar, e principalmente transição tóraco-abdominal, também ter um ferimento no tórax, mas teve uma lesão de abdômen associada, né, como, por exemplo, uma lesão hepática. E, ao contrário também, o paciente pode ter um ferimento no abdômen, mas ter acometido também o tórax. Uma das questões, que aí foi que eu falei antes, que já pode ser corrigido no pré-hospitalar, é quando a gente palpa a pelve do paciente, então a gente palpa aqui a crista ilíaca do paciente, tá? Palpa a crista ilíaca, e ele tem instabilidade pélvica por abertura do anel pélvico, aqui por disjunção de sínfise púbica. Qual é o objetivo nesse paciente? Que se mobilize com uma cinta, né? Então, existem dispositivos, cintas específicas para isso, mas a gente não tem aqui na nossa realidade, tá? O que a gente usa? Um lençol, né? Onde a gente passa por baixo do quadril do paciente, por baixo da pelve, e prende ele, enrola ele aqui, então, na região suprapúbica, para fazer esse efeito aqui na imagem D, tá? Na figura aqui D, que é, de novo, aproximar. Olha como a sínfise púbica está afastada aqui, como ele tem alargamento na imagem C. Na imagem D, ele aproxima bastante, tá? E com isso a gente estabiliza a hemorragia do paciente. A pelve, ela é muito vascularizada. Então, essas fraturas de anel pélvico e disjunção de sínfise púbica, elas sangram bastante e a gente precisa estabilizar a pelve, né? E a forma de fazer, então, é através dessa estabilização com um lençol para controlar a hemorragia, tá? Mensagem, consigo carregar a aula, cai muito. Ok, Jéssica, depois qualquer coisa me manda alguma dúvida aí, tá? Em relação às considerações especiais, aqueles pacientes com objetos empalados, então, como por exemplo aqui uma faca, né, com ferimento penetrante no abdômen, se mantém estabilizado isso, então, com curativo, e não se retira no pré-hospitalar. Se encaminha o paciente com isso para o hospital, tá? E lá no hospital, sob supervisão cirúrgica, vai ser retirado, tá? Que horror, né? Esses dias a gente recebeu uma criança que foi atropelada e veio com a roda da bicicleta cravada na cabeça, e a criança acordada. Gente, história, o que mais tem é a história. Sempre tem as histórias envolvidas aí. Ontem recebi um paciente que ele brigou com a mulher tocou fogo nele. Meu Senhor. É só casos de família, é o que a gente mais tem no trauma aí. Bom, gente, na letra D,
a gente vai pensar na disfunção neurológica aí, né? Então a gente avalia escala de coma de Glasgow. Alguns autores ali, o próprio ITLS, né? Professor, uma pergunta. Pode falar. Como que eu faço para fazer a movimentação do paciente quando ele está com uma fratura na bacia? Virar de lado, troca de fralda, como que eu faço esse cuidado de enfermagem com ele, banho de leito? Eu posso Bom, depende do momento, tá? Depende do momento. Esse paciente, no atendimento inicial ali, a movimentação é mínima, tá? E foi importante tu lembrar isso, que, por exemplo, o paciente com suspeita ali de fratura de bacia, com trauma em pelve, a gente não passa sonda vesical nele, tá? Porque ele pode ter lesão uretral. Ele só vai passar uma sonda vesical depois que ele fizer um exame de imagem e o médico liberar. Então, às vezes ele faz uma própria tomografia, uma uretrografia, né? Para identificar ali se o canal tá ok, né? Se a uretra tá íntegra. E aí sim libera para passar a sonda vesical. Mas se não, a gente não passa a sonda vesical nesses pacientes com trauma de bacia, né? Porque ele pode ter feito uma lesão na uretra ali, né? E com isso a sonda fica mal posicionada e acabar piorando a lesão. Então a gente não passa a sonda nesses pacientes até ter liberação, tá? E a mobilização, a movimentação ela é restrita, ela é mínima necessária. Se for necessária, em bloco daí, tá? E isso até fixar, que depois que fixa ali, daí tá ok, daí tu pode mobilizar aí com uma maior tranquilidade. Mas aí tu vai mobilizar o mínimo, por exemplo, banho de leito, tu vai fazer o mínimo movimento possível ali, né? Certo? Gente, eu queria ter terminado essa aula hoje e não consegui. E já é 1h15. Que loucura, né? Não dá? A gente precisa de mais aula de APH, é pouco. Quando a gente vê, começa a falar, a gente se empolga, eu mostro o vídeo, a gente vai falando, contando causos. Quando vê, acaba. Bom que gostaram da aula. Não esqueçam de, antes de sair aí, olha, a gente está com uma participação boa na aula hoje, ó. O pessoal é 1h15 e a gente tem 54 participantes aí, né? Então coloquem aí a saída de vocês, registrem qualquer coisa aí, um joinha, né? Porque depois eu reviso aqui o chat e atualizo a frequência lá no diário, tá bom? Semana que vem a gente termina isso e a gente vai falar sobre trauma musculoesquelético. Na outra semana, queimadura, então a gente tem 2 aulas ainda e depois já é a nossa primeira avaliação, que é uma provinha aí. Eu vou mandar os casos para vocês já irem respondendo e vendo as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Um abração para vocês, bom final de semana aí, bom trabalho para quem vai trabalhar